Eu vou comentar aqui com vocês um pouquinho de abordagens de gestão de projeto. Então, aqui é um tailoring versus complexidade e ciclos de vida de gestão de projeto. Tá? Nós temos o ciclo 1, que é o famoso waterfall, cascata, ou também chamado de tradicional, ou também chamado de preditivo, ou também chamado de linear. Né? Nós temos duas variações, nós temos duas formas de trabalhar com este modelo. O modelo linear, que é, eu faço um planejamento de longo prazo. O que significa planejamento de longo prazo? Eu estou olhando um horizonte de longo prazo de planejamento, onde eu tenho uma execução, onde eu tenho uma etapa de inspeção e onde eu tenho a finalização do meu projeto. Então, por que é linear, né? Porque segue um passo, porque cascata é como se fosse uma cachoeira caindo, né? Ok? Então, esse é o modelo número 1. Nós temos um modelo, uma variação do waterfall, você tem o planejamento de longo prazo e execuções por fases ou ondas, né? Que é o processo chamado processo iterativo. Iterativo/ondas. Tá? Eu crio estágios onde ou eu tenho alguma entrega ou eu tenho algum marco de inspeção. Ok? Modelo número 1. Modelo número 2, os famosos métodos agile, ágeis ou adaptativos, como estão no mercado. Aqui a primeira coisa no planejamento. O planejamento, ele olha um horizonte de curto prazo. Ele não olha o longo prazo. Por quê? Porque ele parte da premissa que você tem um grau de incerteza muito alto. Então não adianta você projetar no longo prazo se você tem uma incerteza muito alta. E ele trabalha também com processo iterativo, tá vendo? Com fases, né? Com ciclos, com ondas. A diferença é que do processo ágil adaptativo é que essas ondas, elas têm curta duração. Tudo bem? A boa prática recomenda que seja no máximo um mês. É assim, tá? Não vamos fazer um aprofundamento, porque aí você vai ter disciplina, o curso de gestão ágil, que aí aborda tudo isso, tá? Aqui eu só estou dando uma pincelada dos métodos. Vitor, mas qual que é a diferença deste aqui e deste aqui, uma vez que eles são cíclicos? Aqui eu não tenho uma duração específica, eu posso ter uma etapa aqui que dura 3 meses, eu posso ter uma etapa aqui que dura 6 meses, ok? E aqui nós estamos trabalhando com ciclos curtos de 1 mês. E uma outra característica aqui do ciclo adaptativo é que estes ciclos, né, essas iterações, essas fases, essas ondas, mandatoriamente precisam ser executadas como ciclos PDCA, planejar, executar, verificar os resultados e agir. Ou seja, você tem que trabalhar com esses ciclos como pequenos ciclos de melhoria contínua. Tá? Então, essa é a cereja do bolo. Aqui, não necessariamente, eu sou obrigado a trabalhar com o ciclo de melhoria contínua. Pode ser que eu trabalhe, pode ser que não. Tá? Aqui é mandatório, esses ciclos precisam ter melhoria contínua, porque aumenta a adaptabilidade. Tudo bem? Nós temos as abordagens híbridas. O que são as abordagens híbridas? Né? Eu tenho aqui algo que eu planejo em curto prazo e executo, faço execuções curtas para ir refinando o meu escopo. Eu tenho aqui um planejamento de longo prazo, que eu tenho uma execução única ou tenho execução por fases. As abordagens híbridas, nós também vamos dividir em 2 partes. Nós temos uma abordagem híbrida eu faço o planejamento de longo prazo, essa primeira aqui, tá? Eu faço planejamento de longo prazo, mas a minha execução, ela é cíclica, ou seja, a minha execução ela é cíclica, curta e com ciclo PDCA. Ok? Estou fazendo meu planejamento de longo prazo, mas eu quero fazer execução bem cíclica, porque o quanto antes eu identificar a adaptação no meu planejamento, melhor. Entendeu? Né? Tudo bem? Híbrido número 2. Aqui é o contrário. São abordagens em que eu tenho o planejamento de curto prazo,
Mas eu posso ter aqui, no meio do caminho, etapas em que eu tenho que executar algo mais preditivo. Exemplo número 1, quando você tem um projeto ágil, onde você tem que interagir com áreas periféricas. Exemplo, compras. Compras tem um processo altamente linear. Você tem que pedir 3 propostas para fazer negociação com os fornecedores, para a proposta ganhadora ir para o jurídico para a confecção do contrato para a compra ser efetivada e lançar no sistema de emissão no sistema de contas a pagar, de recebimento de nota fiscal. Isso é um trâmite. Isso é um trâmite altamente linear. Então, o meu planejamento ele tem que ser um híbrido, que eu tenho que planejar minhas etapas curtas, mas eu tenho algumas, olha a palavrinha mágica, restrições que fazem com que eu tenha etapas lineares também dentro do projeto. E nós temos a última abordagem aqui, que é a abordagem, esqueci de colocar o nome dela aqui, que é a abordagem experimental. O que é a abordagem experimental? É aquilo que eu desconheço completamente. Ok? E aqui nós usamos, né, nós podemos usar o que a gente chama aqui de metodologia Lean Startup. O Startup enxuta. A Startup enxuta, você praticamente trabalha com um planejamento de curtíssimo prazo. Por que de curtíssimo prazo? Porque o nível de incerteza é altíssimo. Você não tem nenhuma garantia se o projeto vai dar certo ou não. Ao mesmo tempo, os seus ciclos de execução, que é o que ele chama de construir algo, avaliar um resultado, medir e aprender com o resultado, os seus ciclos precisam ser curtíssimos também. Quando eu digo curtíssimos, estou falando até de intervalo de dias. Vou dar um exemplo para vocês prático, tá? Na pandemia, nós tivemos uma queda de 40% no nosso faturamento, porque a gente trabalhava muito com treinamento em company. E no início da pandemia, todas as companhias... Primeiro, houve a retração do mercado e as empresas não acreditavam que era possível realizar treinamento em company sem ser online. Então, como isso representava 40% da nossa receita, isso foi o baque imediato. Os outros 60% era de trabalho consultivo, então o trabalho consultivo migrou para o home office, mas teve essa queda. Nós lançamos uma plataforma EAD que trouxe, desses 40% que a gente perdeu, trouxe 20%, ou seja, a gente recuperou metade da perda, vamos chamar assim, em 3 dias. Planejamento de curtíssimo prazo. E lançamos uma primeira versão da plataforma. Por quê? Porque nós tínhamos que avaliar e medir se aquela plataforma estava indo no caminho certo. Os nossos ciclos eram diários. Nós tínhamos ciclos diários. Todo dia tinha coisa nova acontecendo. Por quê? Porque era algo altamente experimental, em um momento altamente incerto e complexo da humanidade, né? Nem da gestão de projetos, é da humanidade. Vocês concordam? Quando começou março do ano passado, todo mundo ficou assim, o que vai ser? Como vamos trabalhar? Como vamos estudar? Como vamos aprender? Como vamos interagir? Então, não dava. Se a gente fosse fazer o planejamento waterfall, já era. Vamos planejar a nova plataforma durante um mês, já era. A resposta tinha que ser rápida. Vamos usar o método ágil, fazer um planejamento de curto prazo. Vamos gastar as próximas 2 semanas aí usando os jargões ágeis, né? Fazendo discoveries, inceptions para planejar o backlog. Tempo demais. Só que isso que governou o contexto, tá?